ela dá uma distorcida. Aqueles irmãos bebiam, comiam e achavam que com isso estava celebrando a ceia do Senhor. É verdade que eles tinham uma festa chamada Festa do Amor, e havia uma refeição, enfim, mas ela perdeu o objetivo, e Paulo começa a enumerar dizendo, no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, na noite em que o Senhor foi traído. Ele está falando daquela noite, daquela ceia que foi instituída na quinta-feira à noite, depois Jesus foi para o Getsemane, depois de ter cantado aos hinos. Ele está dizendo, na noite em que o Senhor foi traído. Paulo ainda não era cristão. Como que ele sabia que na noite em que foi traído a ceia foi instituída? Ele não sabia qual era a noite na perspectiva que ele não estava presente, mas alguém diz que ele recebeu da tradição oral, ou seja, foi comunicado, a igreja se tornou-se sabedora de quando a ceia do Senhor foi instituída. Uma vez que a igreja sabia, a igreja manteve essa informação e Paulo teve acesso pela tradição oral. E ele diz assim, na noite em que o Senhor foi traído. Eu gostaria de pensar que isso era um pouco mais importante ou relevante, porque Paulo teve experiências místicas com o Senhor. Eu gostava de pensar que o Senhor havia revelado para ele todo o que ele havia perdido, né? Eu gostava de pensar que Paulo era um homem assim, muito íntimo de Deus, e Deus o revelou tudo. Depois eu fui descobrir que não foi bem assim que aconteceu. Paulo ficou sabendo por causa da tradição oral. Eu achei assim, que o que é tradição oral? Eu perguntei para o pastor Antônio, a Igreja do Progresso tem quantos anos? Ele disse assim, 40 ou mais. Por que o pastor Antônio pode dizer isso? Porque ele está nesta igreja há quase 50 anos. Tem outros irmãos aqui que estão há 57 anos aqui, quase 60 anos, nesse mesmo lugar. Então eles sabem quando o Progresso foi construído, eles lembram o que aconteceu. Então esses irmãos, eles têm informação desta igreja. Eu tenho um sonho de escrever a história da igreja de Mandaguari. Eu só não tive tempo para começar a escrever esse livro, fazer uma pesquisa, até convidei o Jonas para a gente escrever esse livro junto. O pastor José Alves morreu essa semana retrasada, perdemos aquela ideia que a gente tinha de gravar umas 2 horas de conversa com ele e depois transformar em texto. E se a gente não começar a escrever esse livro logo, daqui a pouco as pessoas que passaram pastoreando aqui estão morrendo. A gente tinha ideia de fazer um capítulo só com o pastor José Alves, fazer um capítulo só com o pastor Valdemar, fazer um capítulo com o pastor Mariano, fazer um capítulo com o pastor Ival. A gente vai fazer capítulos com os pastores que passaram aqui para não perder essa história, porque a partir do momento que esses povos foram indo embora, a gente vai perder a história, porque a história ela está apenas na tradição oral. Isso é tradição oral. Está na boca do povo, na lembrança do povo. O irmão Beto tem um monte de informação aí. A gente tem que catar essas informações e colocar no papel para que os netos dela possam ler no futuro. Ah, minha avó participou da igreja, ela contou no livro da história da Assembleia de Deus, está lá, assim a minha avó. Então eu preciso colocar o nome dos fundadores, dos irmãos, porque se não colocar no livro, ela se perde. A partir daqui 30, 40 anos, 50 anos, muitos de nós não vamos estar vivos aqui. E aí se perdeu a história. Tem um vídeo que eu postei, acho que eu postei, não sei se eu postei ou mandei só para o pastor Antônio, que é a história da igreja de Ibiporã, que é a mãe dessa igreja nossa. A nossa mãe é a igreja de Ibiporã. E eles fizeram um filmezinho, e eu até mandei para o pastor Antônio, muito interessante. E aí tem várias entrevistas dos fundadores falando uma coisa que a gente também pode fazer aqui.
eu não tenho ninguém que eu conheça aqui que poderia de repente ter mais saber para montar esse filmezinho para a gente manda no WhatsApp, as pessoas ficam conhecendo a nossa história, a história da igreja de Mandaguari. Mandaguari é uma igreja com mais de 70 anos, uma igreja que tem uma história bonita e ela está só na tradição oral. E o problema da tradição oral é que ela morre. Junto com o povo, morreu, a história morre junto. Tem alguns testemunhos que morreu com o pastor José Alves agora e a gente nunca mais vai saber algumas experiências porque morreu junto com ele. A tradição oral morre junto com o povo vai morrendo, a tradição morre. Mas o apóstolo Paulo diz assim: eu aprendi, eu recebi do Senhor. Como que ele recebeu? Através dos irmãos contando, o dia que o Senhor foi traído, aconteceu assim, 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 ele fez a ceia. E ele disse: e eu recebi do Senhor pela boca dos irmãos que testificaram. Então, quando você testifica de algo no Senhor, é como se o próprio Jesus estivesse testificando, porque você é a continuidade da igreja apostólica, você é a continuidade da propagação do querigma, você é a propagação do Evangelho de Cristo. Eu recebi do Senhor.